Bom, vamos começar falando daquela parte do nosso corpo que nos acompanha. O bebezinho tá ali todo formoso e a mãe já fica, e os vizinhos, e aí já nasceu o primeiro dentinho? Ah, já está surgindo o dentinho. E ao longo da nossa vida, a dentição é fundamental para a nossa saúde, para a saúde do nosso corpo. E estamos vivendo uma época em que se fala muito de implantes dentários, mas eu gostaria que vocês falassem exatamente o que é um implante dentário e o que ele difere daquelas soluções que nós tínhamos das dentaduras, das pontes, de outras tecnologias. Ô André, muito boa pergunta. O implante dentário, ele vem substituir, seria praticamente a terceira dentição. Ele vem substituir a raiz do dente, é uma raiz artificial. É um cilindro de titânio que é fixado dentro do osso da pessoa e em cima desse implante é colocada uma prótese parafusada, é parafusado no sistema de prótese dentária um dente artificial, que funciona perfeitamente semelhante ao dente natural. Vem evitar da pessoa ter que usar dentadura, ponte móvel e desgastar os dentes para fazer próteses fixas. Porque antes você perdia um dente para reabilitar, para recuperar a mastigação, a estética, você tinha às vezes que desgastar 2 dentes sadios para fazer uma ponte fixa. Tendo o implante, não. E o implante é seguro. Ele já existe há mais de 50 anos, foi descoberto pelo professor Per Igvar Brånemark, da Universidade de Gothenburg, na Suécia, e é cientificamente 100% seguro e comprovado. Doutora Denise, muitas pessoas, eu quero colocar implante. Vê muita propaganda hoje em dia, mas em quais casos efetivamente é indicado o implante dentário? Hoje o que a gente tem, assim, a gente precisa estudar o caso da pessoa, né? Então a gente faz o pedido de alguns exames, como tomografia, como um raio-x, para a gente ver se aquela pessoa é habilitada ou não a colocar esse implante, né? Na maioria dos casos existe essa habilitação, a pessoa pode colocar um implante. Em poucos casos, né? Hoje a gente tem muitas outras técnicas novas para a colocação desses implantes, então hoje está tudo muito mais fácil, né? Com toda a tecnologia que a gente tem. Então, assim, na maioria dos casos, existe essa habilitação para se colocar o implante. São poucos os casos que a gente opta por um outro tipo de prótese. E existe uma idade mínima ou uma idade máxima? Porque tem crianças que já têm problemas sérios, já perderam a dentição, e tem pessoas que estão ali, já octogenários, mas eu quero melhorar meu sorriso, eu quero ficar bem. Como existe uma legislação, por exemplo, que proíbe com relação à idade, ou pelas indicações técnicas tem uma idade mínima e idade máxima? Tem sim uma idade, né? O que a gente precisa de toda a estrutura óssea formada já, né? Porque com a evolução, conforme a gente vai crescendo, os nossos ossos vão mudando também, né? Então a gente precisa esperar aquela criança ou aquele adolescente a chegar naquela evolução óssea para depois a gente pensar numa reabilitação com o implante. Doutor, qualquer um pode fazer ou existem restrições? Por exemplo, eu sou diabético, eu posso ou eu não posso? Olha, eu sou hemofílico, eu posso ou não posso? Tem alguns grupos de pessoas que têm impedimento em fazer implante ou que devem ter uma cautela maior ao fazer o implante? Muito boa pergunta, André. Alguns fatores sistêmicos, como o paciente que faz hemodiálise, tem doenças graves não curadas ainda, como câncer, ou fez uso de medicamentos como fosfonatos, aí é contraindicada a colocação do implante. O diabético não. O diabético é um grande mito na odontologia, inclusive para tratamento periodontal, para tratamento odontológico normal, muitos profissionais se negam a tratar o diabético. No entanto, o diabético, estando controlado, é um paciente normal como qualquer outro. Tem algumas cautelas de procedimento técnico, mas que é aplicável dentro do consultório. Inclusive, a primeira pesquisa da influência da diabetes mellitus no processo de cicatrização do osso foi feita aqui em Ribeirão,
Eu era um dos membros da equipe, o Dr. Dalek, veterinário com a Unesp de Jaboticabal, a Química da USP, a Biologia da USP com o Hertz e a Bioquímica da UNAERP, com as professoras Luciana e Adriana, faziam parte da equipe. Nós levantamos todo o processo, colocando 225 implantes em fêmur de coelhos, onde tínhamos um grupo padrão, um grupo com diabetes induzida controlada e diabetes induzida descontrolada. O grupo de diabetes controlada teve o mesmo comportamento de cicatrização óssea do grupo de coelhos normal, sem doença. Esse trabalho foi tão elogiado que foi premiado na Sociedade Brasileira de Biologia Molecular, foi publicado em congressos internacionais de São Paulo, foi publicado pela Stern Gold Implant, que era uma empresa americana que eu era consultor científico, publicado numa revista americana. Então, o diabético pode e deve fazer implante, não tem que sofrer, e sofrer qualquer tratamento dentário. Doutor Zanetti, que bom que o senhor fala dessa experiência toda, me dá a oportunidade para parabenizar os profissionais da odontologia de Ribeirão Preto, que começou com a faculdade ligada à Universidade de São Paulo, depois chega a UNAERP. Nós temos grandes profissionais, não só nas faculdades como professores, mas grandes profissionais atuando na cidade. Talvez uma das cidades que tenham essa maior capacidade de recursos humanos, é isso mesmo? Pode falar. Sim, realmente Ribeirão Preto é um grande polo da odontologia, não só de profissionais, mas de equipamento também. Os maiores fabricantes de equipamento médico odontológico do mundo, o maior centro é Ribeirão Preto. Então, muitos consultórios espalhados por aí foram forjados aqui por mãos ribeirão-pretanas, né, por profissionais daqui. Sim. E agora, eu assisto a alguns programas de TV que tem aqueles quadros que pegam uma mulher, um homem, que estão ali e fazem uma transformação. Muda o cabelo, muda o corpo e muda a boca também. E assisti algumas propagandas que falam: transforme seu sorriso em uma semana. Como funciona, doutora Denise? Eu estou agora com problema de dentição, vou fazer uma consulta com a senhora. Não existe um planejamento? A senhora já citou exames assim. Quanto tempo, em média, dura? Como que é, no dia a dia de consultório, toda essa relação do profissional com o seu cliente, daquela boca sofrível até aquele sorriso maravilhoso? A gente costuma dizer que o sorriso é a porta de entrada, né? Se a gente não tem um sorriso bonito, a gente se sente mal com aquilo, né? E não é só o sorriso, é toda a função também, né? A mastigação, se você não tem a dentição, né? Você não faz a mastigação direito e aquilo acaba te dando alguns problemas também, né? Isso que você citou, né? É o que a gente chama de carga imediata. A carga imediata, ela funciona da seguinte maneira, né? A gente tem um implante específico para a carga imediata, que é quando o profissional ele coloca o implante e, em seguida, na mesma hora, já coloca a prótese junto, certo? Isso existe, isso é viável, porém, não são todos os casos que a gente pode fazer essa carga imediata. Existem alguns tipos de ossos, né? Osso mais poroso, que a gente não pode pôr carga em cima do implante, porque senão a gente vai perder aquele implante. Então, como eu falei, como você falou, exige todo um planejamento para isso, né? A gente precisa fazer um estudo antes, então a gente senta, eu e o doutor, a gente conversa, olha, esse caso é para isso, esse caso não é para aquilo. Não é como todo mundo vende hoje, né? Entre aqui e sai na mesma hora com um sorriso. Não é exatamente assim que funciona. A pessoa, ela entra, aí você promete uma coisa para ela e ela não sai com um sorriso, ela sai frustrada de lá. Então, tudo precisa ser bem conversado, bem planejado, para aquela pessoa suprir a expectativa dela, né? Para ela sair feliz do consultório. Porque a gente não trata só de dente, a gente trata da pessoa também, né? Então, por trás da pessoa tem toda uma história, tem o que ela viveu, entendeu? Então, a gente, além de tratar os dentes, a gente trata a pessoa também, né? A gente procura ser sincero, ter uma conversa
legal, entender a história, entender a expectativa. Tem todo esse processo. Doutor Zanetti, nós já tratamos aqui no programa sobre harmonização facial e comentamos na época que, olhando assim, a gente fala, mas essa pessoa fez a harmonização, não ficou bom, o negócio não ficou bom. Em caso de implante, existem situações em que os implantes não deram certos ou por alguma questão de material, de procedimento, do profissional, do próprio paciente. É possível que implantes não deem certo e o que fazer quando não dá certo? Olha, André, muito boa pergunta. Por quê? A impossibilidade do implante não dar certo seria a rejeição ao titânio. A probabilidade é 1 para 1000. O que ocorre muitas vezes, fatores de contaminação, origem do implante, porque o implante ele é ligado no osso através de uma ligação elétrica. São os íons de cálcio do osso que se agregam aos dióxido de titânio, que é o componente principal do implante, que aflora na superfície desse implante. E aí vem a origem do implante. Existem implantes no mercado que custam R$30, que tem 40%, 50% de dióxido de titânio na superfície. Os implantes preconizados de marcas registradas na FDA, nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia e na Anvisa, tem que ter pelo menos 80% de superfície de dióxido de titânio. Esse é um fator. O outro fator, qualidade da broca que o profissional usa, higienização do paciente, se o paciente é fumante ou não. O paciente fumante inveterado tem uma substância na nicotina que retarda a remineralização óssea. Tem um trabalho de um ex-professor meu da Universidade de Nova York, onde eu fiz pós-graduação em implante, professor Michael Sonic, que ele comparou, fez um estudo em 547 pacientes fumantes. O índice de perda de implante em 10 anos é quase 70%. Então, o fumante inveterado tem que mudar o hábito para ter sucesso no implante. Por isso que é importante um pré, porque no pré toda essa conversa vai acontecer, Exatamente. Toda essa orientação, é uma pactuação ali entre o paciente e o profissional que está atendendo. Ó, vamos fazer esse planejamento que a doutora coloca, mas vamos seguir a meta aqui até o final. E um outro ponto, complementando o que a doutora Denise falou, o implante com carga imediata ele não é novo, tá? Ele é um protocolo que existe desde 2001, que o professor Breno Mark criou. Então, para você colocar a carga no implante, colocar a prótese na hora, é preciso que você tenha uma estabilidade do implante equivalente a 50 newtons. A gente tem o aparelho para medir. Se não tiver essa estabilidade, pode esquecer, porque senão você vai fazer o implante e perder. Um outro ponto que leva ao insucesso no implante é a prótese mal executada. O profissional dentista faz o implante direitinho, aí o protético manda a prótese mal feita, com linhas de forças erradas, porque a carga que o implante vai receber na mastigação é totalmente diferente da carga que o dente normal recebe. Porque há uma diferença técnica do implante para o dente natural da pessoa. Então, se a prótese for mal executada, quanto à higienização, quanto às forças mastigatórias, também vai levar à perca do implante. Então, tudo é tecnologia, perceba aí que tem física envolvida, tem química envolvida, sim. Mas eu sou um cidadão comum, doutor. Como que então que eu vou fazer, como eu faria a minha escolha? Doutora Denise, eu preciso fazer um implante, eu estou elegível para fazer o implante, mas diante de todos esses alertas colocados aqui no programa, o que o paciente deve fazer para minimamente ter garantido sucesso no seu tratamento? Hoje, assim, o que a gente precisa é uma conversa sincera, né? Entre paciente dentista e dentista paciente. A gente precisa explicar todos os pós e os contras, né? E o paciente também precisa ser sincero com a gente,
para falar toda as comorbidades que ele tem, né? Porque muita gente esconde as coisas, né? Porque tem aquele sonho de colocar o implante, de ter um implante, mas precisa ser sincero nessa hora, né? Então, desculpa, eu me perdi. E complementando, é muito importante também procurar um profissional que tem história no mercado. O que a gente vê hoje, até você estava comentando antes, nada contra, tá? Essas clínicas, mas o merchandising dessas clínicas, que antigamente eram clínicas populares, hoje são empresas de odontologia, como teve, por exemplo, uma que foi fechada, que tinha no Brasil inteiro, a Imbra, que tem milhares de procedimentos mal executados. O que acontece? Muitas dessas clínicas colocam um profissional recém-formado, sem experiência, para fazer procedimentos. E hoje virou moda fazer implante. Implante é ótimo, é excelente, mas a conservação, o tratamento dos dentes ainda é a melhor solução. Porque quem fez os dentes, o nosso amigo JC lá em cima, Jesus Cristo, Deus fez perfeito. E existem hoje técnicas, por exemplo, os dentes estão mole. Até nós tivemos um paciente indicado por uma colega nossa de Brodowski, a doutora Lohane, que veio com a indicação de extrair todos os dentes superiores. Sabe quantos nós extraímos, André? Nenhum. Todos foram salvos. Porque como periodontista, eu aprendi que é uma linha de periodontia muito diferente da que a maioria das pessoas usam, que é a linha do La Scala de São Paulo, que já faleceu, do Linde, que é a linha da Universidade de Nova York. A doença periodontal é uma doença não por falta de higienização só, porque não escova direito. Você está com tártaro porque não escovou direito. Não, não é isso. Você está com tártaro porque você tem uma atividade bacteriana na boca que tem que ser controlada. Então a gente faz cultura, faz antibiograma, entra com as medicações corretas, a gente consegue salvar dentes com metade da perda óssea das raízes. O dente está lá molinho, daí a pouquinho, 2, 3 dias, os dentes estão firmes. E você consegue manter esses dentes muito tempo. Tem diversos dentistas, colegas que encaminham para o nosso consultório, para mim e para a Denise, tratar a parte periodontal. Às vezes vai para fazer implante, a gente não faz. Não, vamos salvar seus dentes. Mas os dentes estão feios. Tá, a gente salva a parte periodontal, salva a raiz, recupera o dente. Aí a doutora Denise vem, com toda a magia que ela faz, ela faz as facetas, as lentes de contato, uma coroa de porcelana. Você muda o sorriso da pessoa com o próprio dente dela. É muito mais barato e melhor, mais saudável do que implante. Que legal, e essa informação é muito relevante, porque durante muito tempo, ou por comodidade do profissional, ou porque o convênio não cobria, se tinha essa prática, vamos arrancar, é mais fácil arrancar. Exatamente. E hoje, aliás, no começo do programa nós falamos, existem várias soluções, várias possibilidades para cada paciente, para cada problema, é isso mesmo? Exatamente. E a conservação do dente sempre é melhor. Você faz a cultura, você entra com antibiótico específico, aí você tem toda uma conduta dentro da boca do paciente que você vai alisar. Se o dente é torto, você ajeita ele, alinha ele com prótese, com polimento. Para quê? Para dificultar a retenção de placa bacteriana, que é a precursor do tártaro, que é onde vai formar o tártaro. Então tem todo um procedimento técnico que o profissional tem que saber fazer. Infelizmente, grande parte não faz. Então vamos voltando lá nos princípios básicos, a escovação,
a higiene bucal. Aliás, o Dr. Zanetti é meu parceiro lá no Rotary, e o Rotary tem uma parceria com a Colgate, vou até falar a marca aqui, tem distribuído cremes dentais, escovas e feito um serviço de orientação. Então, primeiro básico do básico é a higiene bucal. E não precisa colocar uma tonelada de pasta também, o Dr. Zanetti gosta sempre de falar sobre isso. Vamos até aproveitar para fazer essa parte bem didática agora da escovação, doutor. Primeiros cuidados, então, escovação. Sim, não só escovação. A gente costuma falar higiene e fisioterapia oral. O que é? É o uso do fio dental adequado, o uso da escova adequada e o uso de um enxaguatório bucal. Existem alguns enxaguatórios que ajudam a controlar a atividade bacteriana na boca de uso contínuo, tá? E é muito legal essa colocação, porque muitas vezes a pessoa tem a mania de chegar e falar, não, eu uso escovadura porque limpa mais. Não, a escovação não é para limpar os dentes, é para mantê-los limpos. Tá? Então, tem técnicas de escovação e escovas. Eu sou curioso, então eu costumo ir nas lojas de 1,99, tudo. Às vezes tem umas escovas dentais boas, baratas, mas tem umas que é uma bucha de aço passando na gengiva. Então eu vou agredir a gengiva, eu não farei a limpeza, a higienização correta, ainda vou agredi-lo. Além de você agredir a gengiva, você vai agredir o dente também. Aí vai formar aquelas cáries no pé do dente, no começo da gengiva, fazendo aquelas erosões, aqueles buracos, e isso é provocado pelo atrito da escovação. E o creme dental também, como orientação, qualquer creme dental que você comprar é bom desde que ele não seja abrasivo. Pega o creme dental, coloca entre os dois, o dedo indicador e o dedão, e mexe ele. Se ele for áspero, ele não presta, pode jogar fora, porque ele vai prejudicar tanto a sua gengiva quanto o seu dente e não vai limpar seu dente. E se você tiver restauração de resina na boca, ele vai riscar a resina e vai fazer a resina ficar escura. Então, o creme dental tem que ser creme mesmo, macio, suave, como um creme de pele. E precisa conter flúor, né? Lembrando. Ah, sim. Tem que conter flúor e alguns até com alguns outros medicamentos que controla, como o triclosan, da Colgate, que você falou, que controla a placa bacteriana também. Agora, com relação às bactérias, eu posso ter a liberdade de sugerir ao meu profissional, doutor, vamos fazer um exame, porque por vezes você ele faz o procedimento ali e às vezes a pessoa está com bactéria, está com outro problema que acaba não sendo detectado. Como que deve ser essa relação? Vamos falar de relação. A relação profissional-paciente. Se eu vou lá no SUS, por exemplo, está me atendendo, eu posso, doutor, eu posso falar mais, cobrar mais, e no particular, estou pagando, e no convênio, o convênio está pagando. Mas eu quero agora, como paciente, como eu devo me relacionar, além de ser sincero, como a doutora Denise falou? É um pouco complicado, porque precisa ver se o profissional tem capacidade de fazer isso. E se realmente o paciente precisa de ter um exame de cultura, tudo. Só se ele tiver uma periodontite, uma doença infecciosa já na boca, com pus, tudo, com mobilidade, tudo, é interessante fazer. Mas aí já é um trabalho de um profissional periodontista. E nem todos, Ribeirão Preto deve ter mais de 100 periodontistas, e eu falo com absoluta convicção, a imensa maioria não faz, não pede. Trata a moda antiga, raspa, faz cirurgia periodontal, tem que escovar melhor, ensina a escovar, mas não trabalha o aspecto patológico da doença. Mas existe essa possibilidade, sim, de a gente fazer uma cultura bacteriana para ver qual a bactéria que está ali dentro da boca e assim indicar o tratamento correto. Lembrando também que os implantes, né, como a gente está falando sobre implantes, não é só colocar na boca, né, e esquecer deles, né? Eles também precisam de uma higienização correta. Depois, né, você vai ter que fazer visitas recorrentes ao dentista também, para a gente ver se está tudo certo, para a gente tirar aquele implante, fazer uma limpeza, porque
o paciente ele não consegue higienizar, né? Tem paciente que tem problema motor e tudo mais, então o implante ele também precisa de uma limpeza correta. E abordando o que a doutora Denise falou, muito bem lembrado, o implante ele é sujeito a todas as doenças bucais que o dente é sujeito da mesma maneira. Tá? Então, se você teve, por exemplo, você chegou no dentista, perdeu todos os dentes, uma doença grave, tudo tal. O dentista vai lá, faz um protocolo, que é uma prótese múltipla, a boca inteira sobre implantes. E não tratou a bactéria. Daí a pouquinho, o implante está sofrendo o mesmo problema que levou à perda dos dentes, vai levar à perda do implante. Então você tem que trabalhar a saúde, criar condição sadia. O implante se coloca em boca sadia, não se coloca em boca com problema. Então aquela imagem que se constrói no nosso imaginário está ali, bom, arranquei tudo, já coloquei agora, está tudo aqui de implante, esqueci. Não preciso mais higienizar, né? Muito ao contrário. Muito pelo contrário. E aí vem um outro fator que a gente tem descoberto no consultório. Inclusive ontem atendi uma paciente, eu e a Denise atendemos, uma paciente que veio de São Paulo, fizeram 2 protocolos nela, boca inteira, superior e inferior, errado, mal feito. O desenho da prótese, a hora que você tira a prótese dela, da boca dela, parece uma lixeira, de tanta sujeira que fica, porque ela não consegue higienizar. A prótese é retentiva, foi mal feita. E isso a gente vê muito, muito, muito mesmo. Porque o protético não fez curso, não sabe fazer, e o dentista, do jeito que vem, coloca. Não é assim. As próteses chegam no nosso consultório, a doutora Denise, super criteriosa, olha, isso aqui não está bom, volta para o laboratório. Apesar dos protéticos nossos terem cursos, ter experiência, a gente, se não tiver perfeito, não é instalado na boca. E muitas vezes isso não ocorre por aí. Então é um processo que envolve muita técnica, mas também muita paciência, muito cuidado. O imediatismo pode gerar um problema. É mais fácil o profissional que receber devolver para que o outro profissional faça os ajustes. Exatamente. Depois, no dia da colocação, em todo o processo, é um processo, mas não é tão célere, não. Existe aí todo um cuidado que tem que ser observado. André, desculpa, ele pode até ser célere, ser rápido, mas, no entanto, quem executa tem que ter o conhecimento técnico de observar e fazer correto. Tá? Além do conhecimento técnico, o conhecimento científico, ter estudado, saber o que está fazendo, estudou o caso. Existe uma área na odontologia que chama biomecânica bucal, que é física. Na verdade é física. Por que você consegue colocar um protocolo com 3 implantes apenas, dependendo da posição que você coloca? Porque um princípio de física, de Reutemann, que é um sueco que desenvolveu, a força da mastigação é igual e contrária do outro lado. Então, quando você estabelece a mordida correta, a carga da mastigação, que é 360 kgf, é nula nos dentes e nos implantes. Por isso você consegue salvar os dentes. Quando você conserta a oclusão, você diminui o bruxismo, você diminui a carga, porque a carga na mastigação correta fica praticamente zero. Por isso que a gente trabalha às vezes com fonoaudiólogo também, para desenvolvimento da mastigação correta. Então é todo um procedimento interdisciplinar que tem que ser executado dessa maneira. Se não é, nenhum profissional na saúde é dono da verdade, é um conjunto de profissionais. Estamos chegando nos momentos finais da nossa entrevista, mas eu preciso perguntar para os dois, vou deixar espaço aberto para os dois, o que eu preciso saber, o que é fundamental. Eu que quero, eu que penso que tenho que usar prótese, ou eu que estou com um problema na minha boca e talvez seja prótese. O que eu preciso saber que ninguém nunca me falou? Essa é a pergunta agora, a pergunta de ouro para os dois. O que eu preciso saber? O que é fundamental falar sobre esse tema e que muitas pessoas não falam? Procurar o profissional correto,
relatar a sua queixa e ver o planejamento de trabalho antes de executar, o planejamento que o profissional está apresentando. Por quê? Porque se apresentou dentro da sua expectativa e você já conhece o profissional, porque você foi por indicação de alguém que fez bem feito, tudo bem. Agora, se você foi por propaganda, chegou lá, troca uma segunda opinião. Eu até pergunto sua, tem um paciente me procurou uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Ele fez 6 orçamentos. Ele era diabético, descompensado e com uma doença periodontal gravíssima, com cistos generalizados, tudo. E todos os outros 5 orçamentos que ele fez era para colocação de carga imediata. E comigo foi diferente. Eu falei, não faço. A carga imediata não, o senhor é contraindicado, expliquei. Aí ele retornou e comentou que todas as outras clínicas ele tinha ido por indicação de amigo e os amigos perderam os implantes. E a gente fez, eu não extraí os dentes todos no mesmo dia, devido ao sangramento que ele tinha, inflamação que ele tinha, a gente extraiu em 3 dias, até para não deixar ele sem dente semana inteira, colocar uma provisória, uma prótese provisória, tipo uma dentadura, e eu acabei operando ele na sexta, no sábado e no domingo. Esse senhor é um padeiro, está até hoje com a prótese. Eu acho que vale a pena lembrar também sobre a cirurgia, né? Sim. Muita gente tem medo, né, da cirurgia, muita gente tem aquele tabu de antigamente que todo mundo ia e extraía o dente sem anestesia e a dor. A cirurgia é uma cirurgia muito simples, né? Não precisa ter o medo, né? Porque muita gente ainda sofre com aquelas próteses móveis por esse medo. É uma cirurgia simples, rápida, Sim. né? A colocação do implante, sabe quanto tempo demora, André? Você tem ideia? Eu sei que o implante, a colocação do pino, A colocação do primeiro procedimento. Do primeiro estágio. Tem alguns que não são tão demorados, né? É questão de minutos? 10 minutos. 10 minutos? 10, 15 minutos. E muita gente tem esse tabu também, né? Então, assim, é uma cirurgia tranquila. Muitas pessoas não sentem nada, assim, pós-cirúrgico, né? Porque também você vai estar medicado, né? Então, vale a pena, porque vai te trazer muitos benefícios aí. Eu estou recebendo dentistas muito competentes, mas de gerações diferentes. E os nossos ouvintes também são de gerações diferentes. Nós temos ouvintes crianças e temos ouvintes já ali nos seus 80 anos. No passado, o dentista era o profissional mais temido, principalmente por conta do tal do motorzinho. E hoje nós falamos aqui da tecnologia que tem em Ribeirão Preto, principalmente na parte dos profissionais, mas também na parte dos equipamentos. Eu tenho frequentado consultórios de odontólogos que têm todo um ambiente preparado, o motor ali, a rotação já nem faz tanto barulho, tem alguns que quase não faz barulho, tem uma cadeira confortável, tem ar-condicionado, tem uma TV ali, não preciso ter medo mais. Na verdade, vocês são nossos amigos, é isso a mensagem que fica? Isso, com certeza. Com certeza. Estamos aqui para ajudar, né? Não para trazer medo, nem traumas, nem nada disso. O dentista está principalmente para transformar o seu sonho em realidade. Além da estética, ter os dentes bonitos, que todo mundo gosta, mas principalmente pela função. Você tendo a mastigação correta, os dentes corretos, as próteses corretas, você evita uma série de doenças. Que ainda para terminar, a má mastigação, se você não mastiga direito, isso leva a úlcera, leva a uma série de problemas gástricos. E se você tiver doença periodontal, tua gengiva está sangrando, você não procura, pode acontecer de você ter uma endocardite bacteriana, que é a migração da bactéria que está na boca
para a membrana que envolve o coração e leva a óbito. Pode ir para os rins e dar uma nefrite, pode ir para o pulmão e você desenvolver um processo infeccioso no pulmão e até cair na corrente sistêmica e você ter uma septicemia e a óbito. Por quê? Por causa de uma bactéria, de uma doença periodontal. Não é que brincadeira. antigamente os nossos avós, nossos pais, falou tempo, falavam que era piorreia, e a piorreia não tem cura. Tem sim. A piorreia, na verdade, é a periodontite. É a doença infecciosa na boca, que tem tratamento e tem cura. A odontologia é muito vasta, temos muita coisa para ser explorada. E, aliás, quero pactuar com vocês que voltem ao nosso programa para falarmos sobre outros temas, tudo bem? Tudo bem, só convidar, nós estamos aqui, é um prazer. E estamos recebendo, acabamos de conversar com a doutora Denise Gaiotto de Vicente, doutor José Paulo Zanetti, e é o momento de vocês deixarem a mensagem final de vocês. Microfone aberto para os dois. Agradecer ao André pelo convite, à Rádio Nova Ribeirão, e a vocês ouvintes que se tiverem alguma dúvida, encaminhem para o programa aqui, o André direciona para a gente, e sempre cuidar da saúde bucal, cuidar da boca com carinho. A gente vai na academia, gasta uma fortuna na academia, vai no cabeleireiro, tinge o cabelo, paga um absurdo. Manter os dentes saudáveis é muito mais barato que isso. A doutora Denise está ativa nas redes sociais. Como que eu acho a senhora, doutora? Bom, meu Instagram é @doutora.denisegaiotto. Repetindo. @doutora.denisegaiotto. Sorriso garantido? Sorriso garantido. Doutor, como que eu encontro o senhor? Pode ligar pelo telefone ou pelo WhatsApp 992-02-9735. Repetindo. 16, código de área aqui da região metropolitana de Ribeirão Preto. 16 992 02 9735. Muito obrigado pela generosidade de vocês, disponibilizar esse horário de sábado. Sei que a doutora daqui a pouco tem paciente. O doutor Zanetti falou, eu operei na sexta, no sábado, no domingo. Tem alguns tipos de procedimento que agora os profissionais estão aproveitando até o final de semana. Então, eu sei que sábado o doutor atende, tem paciente lá marcado hoje. Já tem gente esperando lá. Vamos transformar o sorriso, deixar todo mundo bonito. Muito obrigado pela visita. Acabamos de conversar com a doutora Denise Gaiotto de Vicente, o doutor José Paulo Zanetti.